Foi o som da risada da minha irmã vindo do porão que estilhaçou meu mundo. A risada do meu marido também, misturada à dela como uma melodia cruel. Eu nunca esperei encontrá-los lá, noite após noite, conspirando pelas minhas costas. A traição cortou mais fundo do que qualquer faca jamais poderia. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, Mana, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Helena, e aos 72 anos, eu achava que sabia como era o amor. Eu achava que entendia o que era família. Eu achava que as pessoas mais próximas a mim nunca me machucariam de maneiras que deixariam cicatrizes na minha alma. Mas eu estava errada sobre tantas coisas. Toda manhã, eu acordo no meu pequeno apartamento na Muca, em São Paulo, com a mesma rotina. A cafeteira começa a borbulhar exatamente às 6h30. O cheiro de café fresco se mistura com o leve aroma dos sachês de lavanda que guardo nas minhas gavetas. Um hábito que peguei da minha mãe décadas atrás. Meus ossos doem mais a cada dia, especialmente nos joelhos e nas mãos. Lembretes de todos os anos que passei cuidando de todo mundo antes de mim. Eu me arrasto para a cozinha com meus chinelos gastos, aqueles com um pequeno rasgo no dedão esquerdo, que sempre digo que vou substituir, mas nunca o faço. A luz da manhã se filtra pelas cortinas finas, lançando longas sombras pelo piso de linóleo que já viu dias melhores. Eu tomo meu remédio para a pressão com um copo d'água. Depois preparo meu café da manhã simples. 2 fatias de pão integral na chapa com apenas uma fina camada de manteiga e uma tigelinha de mingau de aveia com canela. Depois do café da manhã, rego as plantas perto da janela. 3 pequenos vasos de violetas africanas que se recusam a florescer, não importa o quanto eu cuide delas. Elas ficam ali, verdes e teimosas, como testemunhas silenciosas da minha solidão diária. Às vezes, converso com elas, contando sobre meus sonhos ou reclamando do barulho do apartamento de cima. Elas ouvem melhor do que a maioria das pessoas na minha vida. Então vem a espera. A terrível e interminável espera pelo toque do telefone, por alguém que precise de mim, por algum sinal de que eu importo para as pessoas que mais amo no mundo. Mas, ultimamente, o silêncio tem sido quebrado por outra coisa. Vozes abafadas subindo pelo assoalho, vindas do porão. Vozes que me arrepiam e fazem meu coração disparar com um medo que não consigo nomear. Lembro-me de quando me mudei para este apartamento com o Roberto, meu falecido marido, e minha irmã Ana. Isso foi há 12 anos, depois que decidimos que poderíamos economizar dinheiro dividindo as despesas. O apartamento tinha acabado de ser pintado, e tudo cheirava a novo e a esperança. Penduramos quadros nas paredes, fotos de família, retratos de casamento, imagens de tempos mais felizes, quando todos nós acreditávamos no para sempre. Há uma fotografia em preto e branco na minha estante que me assombra agora. Mostra Ana e eu quando éramos meninas, talvez com 6 e 8 anos, de mãos dadas em frente à nossa casa de infância na Vila Prudente. Nossa mãe nos vestiu com vestidos brancos iguais para a missa de domingo, e nós duas estamos rindo de algo que nosso pai deve ter dito atrás da câmera. O sorriso de dentes espaçados da Ana espelha o meu, e nossos olhos brilham com a alegria inocente que só as crianças possuem. Olhar para essa foto agora é como encarar estranhas. Para onde foi aquela garotinha risonha? Quando os olhos da minha irmã se tornaram frios e calculistas? Quando o amor dela se tornou condicional ao que eu podia lhe dar? Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como as rachaduras no meu retrato de família perfeita começaram a aparecer. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa terça-feira de manhã, em março. Eu precisava que a Ana buscasse meus remédios na farmácia da Rua da Muca. Minha artrite estava atacada, e a caminhada até lá levaria quase 1 hora no vento frio. Mandei uma mensagem para ela às 9 da manhã. Ana, você poderia buscar meus remédios hoje? Meus joelhos estão me matando. Ao meio-dia, nenhuma resposta. Liguei para o celular dela e caiu direto na caixa postal. Sua voz alegre e gravada zombou de mim. Oi,
Aqui é a Ana. Não posso atender agora, mas deixe um recado que eu retorno assim que puder. Mas ela nunca me retornou. Nem naquele dia, nem no seguinte. À noite, comecei a me preocupar. Teria acontecido algo com ela? Ela estava bem? Bati na porta do quarto dela. Ela morava no quarto dos fundos do nosso apartamento compartilhado. Mas não houve resposta. A porta estava trancada. O que era estranho porque a Ana nunca trancava a porta durante o dia. Foi quando ouvi pela primeira vez. Aquela risadinha. Aquela risada familiar e musical que pertencia à minha irmã, flutuando pelo assoalho como um fantasma vindo do porão. E misturada a ela, outra risada que eu conhecia de cor. A gargalhada grave do Roberto, aquela que costumava me fazer sentir segura e amada. Fiquei paralisada no corredor, com a mão ainda levantada para bater na porta da Ana, ouvindo o som da minha irmã e do meu marido rindo juntos no porão. O porão que nunca usávamos para nada além de depósito. O porão que deveria estar trancado porque o Roberto dizia que as escadas eram perigosas demais para uma mulher velha como eu. O cheiro de mofo e segredos antigos parecia infiltrar-se pelo piso de madeira, misturando-se com os aromas familiares da nossa casa e azedando-os. Meu estômago se revirou com uma sensação doentia que eu ainda não conseguia identificar. Algo estava errado. Algo estava muito, muito errado. Mas eu reprimi o sentimento, do jeito que aprendi a reprimir tantas verdades desconfortáveis ao longo dos anos. Eu disse a mim mesma que estava sendo paranoica. Eu disse a mim mesma que devia haver uma explicação inocente para meu marido e minha irmã estarem se encontrando em segredo, rindo juntos enquanto eu ficava lá em cima sozinha, esquecida e ignorada. Fui para a cama naquela noite com perguntas zumbindo na minha mente como abelhas raivosas. Mas eu ainda não tinha respostas. Eu não sabia que o som da risada deles era apenas o começo de um pesadelo que quase me destruiria. Ao longo dos anos, eu dei tudo para manter nossa pequena família unida. Quando o Roberto perdeu o emprego na construtora há 3 anos, não hesitei em usar minhas economias da aposentadoria para cobrir a prestação do apartamento. 20 mil reais no primeiro mês, depois 15 mil no seguinte, e o que mais fosse necessário para nos mantermos à tona. É só temporário, Helena. O Roberto havia prometido, suas mãos calejadas tremendo um pouco enquanto assinava os papéis de saque no banco. Só até eu encontrar outra coisa. Você sabe que eu sou de confiança. Eu acreditei nele porque queria acreditar. Porque a alternativa, que o homem que eu amei por 43 anos pudesse estar mentindo para mim, era dolorosa demais para considerar. Quando a filha mais nova da Ana precisou de dinheiro para os livros da faculdade, não hesitei em entregar 800 reais do meu benefício. Quando o carro dela quebrou e ela precisou de 4 mil para o conserto, preenchi o cheque sem questionar. Quando ela pediu dinheiro emprestado para os presentes de Natal dos netos dela, meus bisnetos que eu raramente via, eu dei o que ela precisava, mesmo que isso significasse comer macarrão instantâneo e sopa enlatada pelo resto do mês. Você é uma santa, Helena, dizia a Ana, beijando minha bochecha com lábios que pareciam frios contra minha pele. Família tem que se ajudar, né? Sangue é mais grosso que água. Família. A palavra que se tornou tanto minha bênção quanto minha maldição. A palavra que eles usaram para me manipular, para me fazer sentir culpada por querer algo para mim mesma. A palavra que me manteve presa em um ciclo de dar e dar, até não ter mais nada para dar. Eu cozinhava o jantar todas as noites para todos nós, mesmo quando minha artrite tornava uma agonia ficar em pé no fogão. Carne de panela aos domingos, macarronada com almôndegas às quartas, fricassé de frango às sextas. Eu arrumava a mesa com a porcelana boa da minha mãe, acendia uma vela e esperava que eles chegassem em casa e apreciassem o esforço que eu havia feito. Mas, na maioria das vezes, eles pegavam seus pratos e desapareciam em seus quartos, deixando-me para comer sozinha na mesa de jantar, encarando as cadeiras vazias e me perguntando quando me tornei invisível na minha própria casa. Eu limpava a bagunça deles sem reclamar.
As xícaras de café da Ana deixavam marcas nos meus móveis de madeira. As botas de trabalho sujas de lama do Roberto espalhavam sujeira pela casa que eu passava horas esfregando do chão da cozinha, de joelhos. A louça suja deles se acumulava na pia até que eu não aguentava mais e lavava tudo, meus dedos inchados doendo enquanto eu esfregava os restos de refeições que eu havia cozinhado e pelas quais ninguém me agradecia. Eu perdoava cada ofensa, cada promessa quebrada, cada momento de desconsideração, porque é isso que as boas mulheres fazem. Foi o que minha mãe me ensinou. Era o que eu achava que o amor parecia. Sacrifício sem fim, perdão sem fim, esperança sem fim de que um dia, de alguma forma, as coisas melhorariam. Mas elas nunca melhoraram. Elas só pioraram. Lembro-me de uma noite particularmente dolorosa no último Natal. Passei o dia todo preparando uma refeição especial de festa. Pernil assado, batata doce amassada, salpicão e minha famosa torta de maçã que costumava ser a favorita do Roberto. O apartamento cheirava a canela e noz moscada, e eu havia decorado a mesa com os guardanapos vermelhos e os suspleis dourados que eu só tirava para ocasiões especiais. Ana, o jantar está pronto. Chamei da cozinha, limpando as mãos no avental. O pernil estava perfeito, dourado e brilhante. A torta estava esfriando no balcão, sua massa folhada exatamente como minha mãe me ensinou a fazer há 60 anos. Mas a Ana não veio. O Roberto não veio. Esperei 20 minutos, depois 30, depois 1 hora. A comida esfriou. As velas que eu acendi queimaram até o fim. Finalmente, bati na porta da Ana. Não estamos com fome agora, Helena. A voz da Ana veio de dentro da porta, ríspida de irritação. A gente come mais tarde. Mais tarde. Sempre mais tarde. Embrulhei a comida e guardei na geladeira, onde ficou por dias antes de eu finalmente jogá-la fora, intocada. Comi meu jantar de Natal sozinha no balcão da cozinha, em pé, cansada e com o coração partido demais para me dar ao trabalho de arrumar um lugar para mim. Naquela noite, ouvi a Ana no telefone com alguém, sua voz atravessando as paredes finas do nosso apartamento. Eu não estava tentando espionar. Estava apenas pegando um copo d'água na cozinha quando suas palavras me congelaram no lugar. Ela é tão patética, dizia a Ana, sua voz cheia de um divertimento cruel. Cozinhando o dia todo como se fôssemos uma família feliz. Ela não tem ideia de como é sufocante. Sempre querendo agradar a todos, sempre se esforçando tanto. É vergonhoso. O copo escorregou da minha mão e se espatifou no chão da cozinha. O som pareceu impossivelmente alto no apartamento silencioso. Mas a Ana nunca parou de falar. Nunca veio ver se eu estava bem. Fiquei ali, descalça, cercada por cacos de vidro, sentindo como se algo essencial dentro de mim também tivesse se quebrado. Limpei o vidro com as mãos trêmulas, com cuidado para não me cortar, embora parte de mim se perguntasse se faria diferença se eu me machucasse. Alguém notaria se eu estivesse ferida? Alguém se importaria. Foi naquela noite que comecei a perceber que as pessoas que eu mais amava no mundo não me viam como uma pessoa, mas como um recurso a ser usado. Não como uma irmã ou uma esposa, mas como uma carteira com pernas, uma empregada que trabalhava de graça, uma conveniência que eles podiam dar como certa porque eu os treinei para não esperar nada menos. Mas eu ainda não conseguia parar. Eu ainda não conseguia dizer não. O pensamento de ficar sozinha, de perder a única família que me restava, me aterrorizava mais do que o tratamento que eles me davam. Então, engoli minha dor e continuei dando. Continuei esperando. Continuei acreditando que se eu apenas me esforçasse mais, amasse mais, me sacrificasse mais, eles finalmente veriam meu valor. Eu estava tão errada que dói pensar nisso agora. As microagressões vinham diariamente, como cortes de papel que pareciam pequenos individualmente, mas juntos me deixavam sangrando de 1000 pequenas feridas. A Ana suspirava dramaticamente quando eu pedia ajuda com tarefas simples. O Roberto revirava os olhos quando eu sugeria que fizéssemos algo juntos, como dar uma volta no bairro ou assistir a um filme.
Você está sempre querendo alguma coisa, Helena. Ele resmungava, sem tirar os olhos do jornal. Não consegue ficar contente com o que temos? Mas o que nós tínhamos? O que eu tinha? Um teto sobre minha cabeça que eu pagava com minhas economias da aposentadoria? O privilégio de cozinhar e limpar para pessoas que mal reconheciam minha existência. A alegria de dar meu dinheiro para familiares que me viam como nada mais do que um caixa eletrônico que nem precisavam agradecer? Meus aniversários se tornaram exercícios de desilusão. Eu acordava na manhã do meu dia especial com um pingo de esperança no peito. Talvez este ano fosse diferente. Talvez eles se lembrassem. Talvez se importassem o suficiente para fazer um pequeno gesto para mostrar que me valorizavam. Mas os 70 anos vieram e se foram sem nem mesmo um cartão. A Ana alegou que havia esquecido, e o Roberto disse que achava que meu aniversário era na semana seguinte. Ambos prometeram me compensar, mas nunca o fizeram. Passei aquela noite sozinha, comendo sobras de fricassé e assistindo a filmes antigos na televisão, tentando me convencer de que aniversários não importavam na minha idade. Os 71 foram piores. A Ana estava com amigos. Amigos que ela nunca me apresentou. Amigos cujos nomes eu não sabia. O Roberto estava assistindo a um jogo de futebol e ficou irritado quando tentei sentar com ele no sofá. Não vê que estou tentando me concentrar aqui? Ele rosnou. Vá encontrar outra coisa para fazer. Fui para o meu quarto e chorei no meu travesseiro para que eles não me ouvissem. Aos 71 anos, eu estava chorando sozinha no meu aniversário, porque as pessoas a quem eu dediquei minha vida não podiam se dar ao trabalho de passar 1 hora me fazendo sentir especial. Mas foi no meu 72º aniversário que algo dentro de mim se quebrou permanentemente. Eu já tinha aprendido minha lição sobre esperar demais, então não mencionei a data a ninguém. Apenas segui minha rotina normal. Café, remédio, regar as plantas, esperando que alguém reconhecesse que aquele dia era diferente de qualquer outro. À noite, ficou claro que nada iria acontecer. A Ana estava em seu quarto com a porta fechada. O Roberto estava dormindo em sua poltrona, roncando suavemente enquanto a televisão falava sobre coisas com as quais eu não me importava. Fiz uma xícara de chá e sentei na mesa da cozinha, olhando para o calendário na parede onde eu havia circulado a data com caneta vermelha semanas atrás. Hoje, 72 anos atrás, eu nasci de pais que me amavam, que celebravam minha existência, que me faziam sentir que eu importava no mundo. Agora eu era apenas um fardo, uma velha esquecida cuja vida não servia a outro propósito senão facilitar a vida de outras pessoas. Foi quando os ouvi novamente. As vozes do porão, a risada da Ana, seguida pela gargalhada mais grave do Roberto, depois o som de passos se movendo no chão de cimento abaixo de mim. Desta vez, eu não ignorei. Desta vez, eu precisava saber o que eles estavam fazendo lá embaixo. O que achavam tão divertido enquanto eu sentava lá em cima sozinha no meu aniversário, esquecida e invisível. Encontrei a chave do porão na gaveta de tranqueiras onde o Roberto a mantinha escondida sob pilhas velhas e elásticos. Minhas mãos tremiam enquanto eu destrancava a porta e descia as escadas de madeira, cada degrau rangendo sob meu peso. O porão cheirava a terra úmida e papelão velho, com um fundo de algo mais que eu não conseguia identificar. Algo forte e medicinal que me fez franzir o nariz. As vozes ficaram mais claras à medida que eu descia. A Ana falava em tons baixos e excitados sobre a próxima remessa e sobre manter a de cima feliz. O Roberto falava sobre números, sobre dinheiro, sobre quantidades de algo que fez meu sangue gelar. No pé da escada, escondidos atrás de pilhas de caixas velhas e decorações de Natal esquecidas, eu os vi. Minha irmã e meu marido, debruçados sobre uma mesa dobrável coberta de frascos de comprimidos, receituários médicos e pilhas do que pareciam ser documentos oficiais. Mas foi o teste de gravidez sobre a mesa que chamou minha atenção primeiro. O pequeno bastão de plástico com suas linhas azuis que diziam grávida. Impossível, já que a Ana havia passado pela menopausa anos atrás, e eu sabia que ela não era sexualmente ativa. O que vocês estão fazendo aqui? Sussurrei.
minha voz mal audível até para mim mesma. Eles se viraram como crianças culpadas pegas roubando biscoitos. O rosto da Ana ficou pálido, depois vermelho, depois pálido novamente. A boca do Roberto se abriu e fechou como um peixe ofegante. Por um momento, ninguém falou. O silêncio se estendeu entre nós como um fio elétrico, crepitando com tensão e verdades não ditas. Então eu vi o resto. Os receituários com nomes de médicos que eu não reconhecia. Os frascos de pílulas que pareciam idênticos aos que eu tomava para pressão e artrite. Os cheques, meus cheques, com minha assinatura falsificada em uma caligrafia que parecia convincentemente a minha, mas não era. Extratos bancários espalhados pela mesa mostravam saques que eu nunca fiz, depósitos que eu nunca autorizei, demonstrativos de investimento para ações e contas de Bitcoin que eu nunca abri, ativos valendo centenas de milhares de reais, tudo em meu nome, tudo gerenciado por pessoas que eu nunca conheci. Meu Deus, respirei. As peças de um quebra-cabeça horrível finalmente se encaixando. Vocês estão roubando de mim. Todo esse tempo vocês estão roubando de mim. A Ana se recuperou primeiro, seu rosto deslizando para a expressão que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos de manipulação. Parte inocência, parte vítima ferida, parte indignação justa. Helena, querida, você não entende o que está vendo. Ela disse no tom suave que usaria com uma criança confusa. Estamos te ajudando. Gerenciando suas finanças para que você não precise se preocupar com coisas complicadas, como investimentos e criptomoedas. Gerenciando minhas finanças? Repeti, minha voz ficando mais forte apesar de meu corpo inteiro estar tremendo. Com receitas falsas? Com testes de gravidez? O que isso tem a ver com gerenciar minhas finanças? O Roberto se levantou lentamente, seu rosto mais duro do que eu já tinha visto. Sumiu qualquer pretensão de marido amoroso. Em seu lugar, havia um estranho cujos olhos eram frios como o inverno. Helena, você está velha. Ele disse sem rodeios. Você não entende os instrumentos financeiros modernos. Ana e eu estivemos investindo seu dinheiro, aumentando sua riqueza. Nós te deixamos rica além dos seus sonhos mais loucos. Você deveria ser grata. Grata. A palavra me atingiu como um tapa no rosto. Grata por eles estarem me roubando, mentindo para mim, me manipulando enquanto eu cozinhava suas refeições, limpava sua bagunça e lhes dava cada centavo que eu tinha. Peguei um dos extratos bancários com os dedos trêmulos. A conta mostrava um saldo de mais de 10 milhões de reais. Dinheiro que me pertencia, mas que havia sido investido em ações e criptomoedas sem meu conhecimento ou consentimento. Dinheiro que eles usavam para gerar riqueza enquanto me diziam que mal estávamos nos virando, enquanto me deixavam sacrificar meu benefício e minhas economias para pagar mantimentos e contas. Há quanto tempo? Sussurrei. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Ana e Roberto trocaram um olhar que me disse tudo o que eu precisava saber. Isso não era recente. Isso não era uma medida desesperada tomada em um momento de crise financeira. Isso era roubo e manipulação sistemáticos, planejados e de longo prazo, que vinham acontecendo há anos. Desde que sua mãe morreu e te deixou aquela herança, disse a Ana finalmente. Nós a administramos com responsabilidade, fazendo investimentos inteligentes, aumentando sua riqueza. Você nunca seria capaz de lidar com esse tipo de dinheiro sozinha. A herança da minha mãe. Os 250 mil reais que ela me deixou quando faleceu, 5 anos atrás. O dinheiro que eu pensei que tinha ido para pagar suas despesas de funeral e contas médicas. O dinheiro que a Ana se ofereceu para cuidar para mim porque a papelada era muito complicada e eu estava de luto demais para lidar com isso. Eles pegaram o último presente da minha mãe para mim e o transformaram em uma fortuna que eu nunca soube que tinha. Tudo isso enquanto me deixavam viver como uma indigente. Tudo isso enquanto me faziam sentir como um fardo por precisar de coisas básicas. O teste de gravidez, eu disse, minha voz pouco acima de um sussurro. Para que serve o teste de gravidez? As bochechas da Ana ficaram vermelhas. Fraude de plano de saúde, ela admitiu.
Gravidezes falsas geram pedidos de reembolso médico. Usamos suas informações do plano de saúde para registrar pedidos falsos. Depois dividimos os pagamentos com um médico que assina tudo. O mundo girou ao meu redor. Agarrei a beira da mesa para não cair. Eles não apenas estavam roubando meu dinheiro e investindo sem meu conhecimento, mas também estavam usando minha identidade para cometer fraude de plano de saúde. Eles estavam me colocando em risco de acusações criminais enquanto eu vivia no andar de cima, alheia e grata por seu cuidado. Vocês são criminosos, eu disse, as palavras soando estranhas na minha boca. Vocês dois são criminosos, e me tornaram uma cúmplice involuntária. Somos família, disse o Roberto, como se isso explicasse tudo. Tudo o que fizemos foi para o bem da família. Você nos agradecerá um dia, quando perceber o quão rica nós te fizemos. Mas eu já era rica, e nunca soube disso. Enquanto eu racionava meu orçamento de supermercado e usava as mesmas roupas ano após ano, eles viviam vidas confortáveis, financiadas por investimentos feitos com meu dinheiro. Enquanto eu lhes dava meu benefício para ajudar com as despesas, eles depositavam os lucros de meus investimentos involuntários em contas que eu não podia acessar. Caí em uma velha cadeira dobrável, minhas pernas não conseguindo mais suportar o peso do que eu havia descoberto. A xícara de chá que eu estava segurando, nem me lembro de tê-la trazido para o porão, escorregou dos meus dedos e se espatifou no chão de cimento. O som pareceu ecoar para sempre no espaço úmido, uma percussão de confiança quebrada e ilusões despedaçadas. Foi quando comecei a chorar. Não as lágrimas silenciosas e dignas de uma velha triste, mas os soluços ásperos e feios de alguém cujo mundo desabou ao seu redor. Chorei por todos os anos em que me senti culpada por ser um fardo. Chorei por todas as vezes em que pedi desculpas por precisar de coisas que eram minhas por direito. Chorei pelos aniversários que eles ignoraram enquanto contavam o dinheiro que roubaram de mim. Mas, acima de tudo, chorei pela mulher ingênua que eu era minutos antes. A mulher que ainda acreditava que família significava amor, que sacrifício era apreciado, que as pessoas mais próximas nunca a machucariam de maneiras que cortassem tão fundo. Ana e Roberto ficaram ali me observando chorar, e nenhum deles se moveu para me confortar. Nenhum deles se desculpou. Nenhum deles mostrou sequer um vislumbre de remorso pelo que fizeram ou culpa por como suas ações me afetaram. Foi quando algo dentro de mim mudou para sempre. Sentada naquele porão mofado, cercada pela evidência de sua traição, senti algo que nunca havia experimentado antes. Uma raiva fria e limpa que queimou todos os meus medos, dúvidas e a necessidade desesperada de ser amada. Pela primeira vez na minha vida, eu cansei de ser uma vítima. Levantei-me lentamente, enxugando os olhos com as costas da mão. Quando olhei para Ana e Roberto, não os vi como família, mas como estranhos que usavam rostos familiares enquanto me roubavam às cegas. Arrumem suas coisas, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Vocês dois. Quero vocês fora do meu apartamento até amanhã. Helena, você está exagerando, começou a Ana, mas levantei a mão para impedi-la. Fora, repeti. Amanhã. E não ousem levar nada que não pertença a vocês, porque estarei observando cada movimento que fizerem. Subi as escadas com pernas que pareciam mais fortes a cada passo. Atrás de mim, podia ouvi-los sussurrando freneticamente, mas não me importava o que estavam dizendo. Não me importava com seus planos, suas desculpas ou suas tentativas de minimizar o que haviam feito. Eu cansei de me importar com o que eles pensavam sobre qualquer coisa. Pela primeira vez em anos, tranquei a porta do meu quarto naquela noite. Sentei na minha cama, olhando para a fotografia na minha mesinha de cabeceira. Aquela de Ana e eu quando éramos meninas, de mãos dadas e rindo. Peguei-a e estudei nossos rostos jovens, tentando encontrar algum traço da mulher que minha irmã havia se tornado nos olhos daquela criança inocente. Mas tudo que eu podia ver era a irmã que perdi em algum lugar ao longo do caminho, substituída por uma estranha que me via como nada mais do que uma fonte de dinheiro e trabalho gratuito.
Abri a gaveta da minha cômoda e coloquei a fotografia virada para baixo, cobrindo-a com lenços velhos e suéteres que eu não usava mais. Algumas memórias são dolorosas demais para se olhar todos os dias. Na manhã seguinte, liguei para o meu banco e para a polícia. Mudei todas as minhas senhas. Cancelei todos os meus cartões e solicitei extratos detalhados mostrando cada transação feita em minhas contas nos últimos 5 anos. Eu queria saber exatamente quanto eles haviam roubado, exatamente quantas mentiras haviam contado, exatamente por quanto tempo eles me fizeram de boba. Mas, mesmo enquanto dava esses primeiros passos para retomar minha vida, eu estava apavorada. Aos 72 anos, eu estava prestes a ficar completamente sozinha pela primeira vez em décadas. Sem marido, sem irmã, sem ninguém que precisasse de mim ou fingisse se importar comigo. Apenas eu, em um apartamento que pareceria enorme e vazio sem o som de outras pessoas se movendo por ele. Esse medo quase me fez pegar o telefone e dizer que eles poderiam ficar. Esse medo quase me fez pedir desculpas por ter exagerado, por causar problemas, por não ser grata o suficiente por sua ajuda com minhas finanças. Quase. Mas não totalmente. Porque eu finalmente havia aprendido a diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha. Eu me sentia sozinha há anos, vivendo com pessoas que não me amavam ou respeitavam. Estar sozinha poderia, na verdade, ser uma melhoria. O confronto veio naquela noite, exatamente como eu esperava. Ana e Roberto não haviam arrumado nada. Em vez disso, passaram o dia planejando uma nova estratégia para me manipular a recuar. Ana veio primeiro à porta do meu quarto, armada com lágrimas, desculpas e promessas de que as coisas seriam diferentes se eu lhes desse outra chance. Seu rímel estava borrado de uma forma que parecia quase teatral, e sua voz tremia com o tipo de vulnerabilidade praticada que ela usara comigo inúmeras vezes antes. Helena, meu bem, sei que você está chateada. Mas precisamos conversar sobre isso racionalmente, ela disse, sentando-se ao meu lado na minha cama sem ser convidada. Você é minha irmã. É toda a família que me resta neste mundo. Não podemos deixar que um mal-entendido nos separe. Um mal-entendido. Como se anos de roubo sistemático e manipulação emocional pudessem ser descartados como uma simples falha de comunicação. Não há mal-entendido, Ana. Respondi, minha voz surpreendentemente calma. Você me roubou. Você mentiu para mim. Você usou minha identidade para cometer fraude de plano de saúde. Você me fez sentir como um fardo enquanto enriquecia com dinheiro que me pertencia. Eu entendo a situação perfeitamente. Suas lágrimas secaram notavelmente rápido. Tudo bem, ela disse, sua voz ficando fria. Você quer jogar duro? Você está cometendo um erro enorme, Helena. Você precisa de nós mais do que nós precisamos de você. Quem vai cuidar de você quando sua artrite piorar? Quem vai te levar às consultas médicas quando você não conseguir mais ir sozinha? Você acha que está sendo forte e independente, mas está apenas sendo estúpida e teimosa. As palavras foram projetadas para doer, para me fazer duvidar de mim mesma, para despertar os medos que me mantiveram presa em sua teia de manipulação por tanto tempo. Mas em vez de sentir medo, senti algo inesperado. Alívio. Alívio por a máscara ter finalmente caído, por não ter mais que me perguntar se eu estava imaginando a frieza em sua voz ou o cálculo em seus olhos. Eu me viro, eu disse simplesmente. O Roberto tentou uma abordagem diferente quando chegou sua vez. Ele parou na minha porta, parecendo cansado e derrotado, seus ombros caídos como um homem carregando um fardo pesado. Helena, você tem que entender a pressão sob a qual eu estive. Ele começou, usando a mesma desculpa em que se apoiou por anos para justificar seu tratamento comigo. Quando perdi meu emprego, entrei em pânico. Não sabia como iríamos sobreviver. Quando a Ana sugeriu investir a herança de sua mãe, pareceu a coisa inteligente a se fazer. Estávamos tentando te proteger, garantir que você seria cuidada na sua velhice. Mentindo para mim? Falsificando minha assinatura?
fazendo-me sentir como um fardo financeiro enquanto vocês viviam do meu dinheiro? Nós íamos te contar eventualmente, ele disse, e eu quase ri da transparência da mentira. Queríamos te surpreender quando os investimentos realmente dessem lucro. Queríamos que você ficasse orgulhosa do quanto havíamos conquistado. Eu estou orgulhosa, eu disse. Estou orgulhosa de mim mesma por finalmente enxergar através de suas mentiras. Estou orgulhosa de mim mesma por encontrar a coragem de dizer não a pessoas que não merecem meu sim. Estou orgulhosa de mim mesma por escolher minha própria dignidade em vez da sua conveniência. Sua expressão mudou então, de falso remorso para raiva genuína. Você vai se arrepender disso, Helena. Você se acha tão esperta, tão independente, mas é apenas uma velha amarga que vai morrer sozinha porque afastou todos que já se importaram com ela. As palavras atingiram seu alvo, enviando uma pontada de dor pelo meu coração. Mas a dor era diferente agora, mais limpa de alguma forma, menos venenosa do que a dor constante da traição que eu carregava há anos. Talvez você esteja certo, eu disse. Talvez eu morra sozinha, mas pelo menos vou morrer com minha dignidade intacta. Pelo menos vou morrer sabendo que parei de deixar as pessoas me tratarem como se eu não importasse. Ele saiu sem outra palavra, batendo a porta do meu quarto com tanta força que os quadros na parede tremeram. Mas o som não me assustou como sua raiva costumava fazer. Em vez disso, soou como o ponto final de uma frase muito longa e dolorosa. Ambos se foram até o final da semana, levando apenas seus pertences pessoais e deixando para trás o apartamento que compartilhamos por 12 anos. Eles também deixaram uma bagunça de documentos legais, papéis falsificados e evidências de crimes financeiros que tive que organizar com a ajuda de uma advogada e um contador. Os números eram impressionantes. Ao longo de 5 anos, eles transformaram a herança de R$250 mil da minha mãe em um portfólio de quase R$10 milhões. Eles investiram em ações de tecnologia, criptomoedas, imóveis e commodities, tomando decisões financeiras inteligentes que eu nunca saberia tomar sozinha. Mas eles também estavam desviando dinheiro, pagando a si mesmos taxas de administração que totalizavam centenas de milhares de reais. Eles usaram meus cartões de crédito para compras pessoais, fizeram empréstimos em meu nome e cometeram várias formas de fraude que poderiam ter me levado à prisão se eu fosse pega. Você é incrivelmente rica, dona Helena, minha advogada me disse. Uma jovem perspicaz chamada Maria Santos que cresceu no Brás e entendia exatamente o que significava ser subestimada por causa da sua idade e origem. Mas você também tem muita sorte que sua irmã e seu marido eram criminosos competentes. Muitas pessoas na situação deles teriam simplesmente roubado tudo e desaparecido. O fato de eles terem realmente aumentado sua riqueza enquanto roubavam de você provavelmente a salvou da ruína financeira completa. Sorte. Suponho que essa era uma maneira de ver as coisas. Sorte que meus familiares eram ladrões talentosos. Sorte que eles me deixaram rica o suficiente para contratar advogados e contadores para limpar a bagunça deles. Sorte que seus crimes foram sofisticados o suficiente para evitar a detecção por 5 anos. O que acontece agora? Perguntei. Agora você decide se quer prestar queixa, disse a Maria. As evidências são esmagadoras. Ambos poderiam enfrentar um tempo significativo na prisão pelo que fizeram. Ou você poderia optar por resolver isso civilmente, recuperar o que eles lhe devem e seguir com sua vida. Tempo na prisão. O pensamento de Ana e Roberto atrás das grades deveria me dar satisfação, mas em vez disso, apenas me fez sentir cansada. Eles já haviam roubado tanto da minha vida, tanto da minha paz. Eu realmente queria passar os anos que me restavam lutando contra eles no tribunal, revivendo sua traição repetidamente em depoimentos e julgamentos? Preciso de tempo para pensar, eu disse. Naquela noite, sozinha em meu apartamento pela primeira vez em mais de uma década, preparei o jantar para mim, apenas uma refeição simples de sopa e sanduíche, e comi na mesa da cozinha. O silêncio parecia diferente agora, não mais opressivo, mas de alguma forma espaçoso,
cheio de possibilidades que eu não considerava há anos. Eu podia comer o que quisesse no jantar, sem ter que considerar as preferências de mais ninguém. Eu podia assistir aos programas de televisão que me interessavam sem negociar ou ceder. Eu podia gastar meu próprio dinheiro, em coisas que me traziam alegria, em vez de me preocupar constantemente se estava sendo egoísta ou extravagante demais. Pela primeira vez em anos, eu me senti livre. Mas a liberdade, eu aprendi, é mais complicada do que parece nos filmes e livros. Liberdade significa fazer suas próprias escolhas, mas também significa viver com as consequências dessas escolhas. Liberdade significa não ter que dar satisfação a ninguém, mas também significa não ter ninguém para lhe dar satisfação. O apartamento parecia enorme sem a desordem da Ana e a presença do Roberto. Cada cômodo ecoava com memórias da vida que compartilhamos, algumas genuinamente felizes, a maioria manchada agora pelo conhecimento do que eles realmente pensavam de mim o tempo todo. Eu me pegava pulando a cada pequeno som, cada rangido do assoalho, cada sirene à distância. Em uma noite particularmente difícil, cerca de uma semana depois que eles se mudaram, quase liguei para a Ana. Fiquei com o telefone na mão por quase 1 hora, olhando para o número dela nos meus contatos, meu dedo pairando sobre o botão de chamada. O que eu diria? Que mudei de ideia? Que estava arrependida por ter exagerado? Que sentia falta dela, apesar de tudo que ela tinha feito comigo? Mas então me lembrei do som da sua risada naquele porão, da crueldade casual em sua voz quando ela falou sobre como eu era patética. Lembrei-me da maneira como ela olhava para mim quando pensava que eu não podia ver. Não com amor ou mesmo respeito básico, mas com o tipo de avaliação calculista que você daria a um recurso que está tentando descobrir como explorar. Coloquei o telefone de lado e fiz uma xícara de chá. O ponto de virada veio 3 semanas depois, quando minha neta mais nova, Lívia, apareceu na minha porta. Eu não a via há meses. A Ana era a guardiã das visitas familiares e, gradualmente, reduziu meu contato com a geração mais jovem a encontros breves e supervisionados que sempre me deixavam mais isolada do que antes. Mas a Lívia aparentemente andava fazendo perguntas sobre onde eu estava e por que não podia mais me visitar. Quando as respostas vagas da Ana não a satisfizeram, ela pegou o metrô do Tatuapé para a Muca, por conta própria, aparecendo na minha porta com uma mochila cheia de materiais de arte e a determinação de passar a tarde com a avó. "Vovó Helena", ela disse, jogando os braços ao meu redor com o afeto desinibido que só os jovens de 18 anos possuem. "Senti tanto a sua falta. A mamãe disse que você estava doente, mas você me parece ótima." Doente. Claro que era isso que a Ana havia dito a todos. Coitada da Helena. Está com problemas de saúde. Coitada da Helena. Está confusa e não quer visitas. Coitada da Helena. Precisa ser protegida do estresse de muita interação social. "Estou me sentindo muito melhor agora", eu disse a Lívia, o que era verdade de maneiras que ela não poderia entender. Passamos a tarde juntas, só nós duas, conversando e rindo de um jeito que eu não experimentava há anos. A Lívia me contou sobre a faculdade, sobre suas aulas de arte, sobre o garoto por quem ela tinha uma queda e que nem sabia que ela existia. Ela me mostrou seu caderno de esboços, cheio de desenhos de cenas da cidade e retratos de pessoas que ela observava no metrô. "Você é tão talentosa", eu disse a ela, e era sincero. Seus desenhos tinham uma vida e uma energia que me lembravam das minhas próprias aspirações artísticas de décadas atrás, sonhos que deixei de lado para me concentrar em ser esposa e cuidar das necessidades de todos os outros. "Quero me inscrever na Faculdade de Artes depois de terminar meu curso", ela disse, e hesitou. "Mas a mamãe diz que não é prático. Ela diz que preciso estudar algo que me garanta um emprego, como contabilidade ou enfermagem." Quantas vezes eu ouvi conselhos semelhantes ao longo dos anos? Quantos sonhos foram sacrificados no altar da praticidade e das expectativas alheias? "Lívia", eu disse com cuidado,
O que você acha que aconteceria se você seguisse sua paixão em vez da ideia de outra pessoa sobre o que é prático? Ela considerou a pergunta seriamente. Eu posso falhar, ela admitiu. Mas eu também posso criar algo lindo. Eu também posso ser feliz. Aquela conversa plantou uma semente em minha mente que cresceu nos dias seguintes. O que aconteceria se eu seguisse minha própria paixão, em vez de passar o resto da minha vida lamentando o que perdi? O que aconteceria se eu usasse minha recém-descoberta riqueza e liberdade para criar algo lindo para mim? Eu sempre amei arte, mas nunca tive tempo ou recursos para me dedicar seriamente a ela. Pintei aquarelas ocasionalmente quando era mais jovem, mas esse hobby ficou para trás à medida que a vida se tornou mais complicada e exigente. Agora, de repente, eu tinha tempo e dinheiro para explorar atividades criativas com as quais eu só havia sonhado antes. Por impulso, me inscrevi em uma aula de arte no centro comunitário ali na Bresser. O bairro era uma mistura vibrante de culturas e idiomas, cheio de pequenos negócios e restaurantes que atendiam a imigrantes de todo o mundo. As ruas zumbiam com energia e possibilidade, um contraste gritante com a atmosfera isolada e sufocante em que eu vivia há anos. Meu primeiro dia de aula foi aterrorizante. Entrei em uma sala clara e arejada, cheia de cavaletes e materiais de arte, cercada por pessoas que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo, enquanto eu me sentia uma impostora que não tinha o direito de estar ali. Mas a instrutora, uma mulher chamada Carmen que havia imigrado do Peru e falava com o tipo de sotaque que me lembrava da diversidade que eu sempre amei em São Paulo, me recebeu com um calor genuíno. Arte não é sobre ser perfeito. Ela disse à turma em nossa primeira sessão. Arte é sobre ser honesto, sobre expressar o que está dentro de você, mesmo que seja confuso, complicado ou doloroso. As pinturas mais bonitas vêm dos lugares mais autênticos. Peguei um pincel pela primeira vez em décadas e senti algo dentro de mim despertar. As aquarelas fluíam pelo papel como emoções líquidas, criando formas e cores que pareciam emergir de algum lugar profundo que eu havia esquecido que existia. Eu não estava pintando nada reconhecível, apenas manchas abstratas de azul, roxo e dourado que de alguma forma capturavam a sensação de liberdade que eu vinha experimentando. Não era boa arte por qualquer padrão técnico, mas era minha. Vinha de mim, expressava algo que pertencia somente a mim, representava escolhas que eu estava fazendo por razões que não tinham nada a ver com agradar outras pessoas ou atender às suas expectativas. Pela primeira vez em anos, eu me senti eu mesma novamente. As semanas passaram em um turbilhão de novas experiências e pequenas revelações. Comprei roupas novas para mim. Não roupas práticas projetadas para esconder meu corpo envelhecido, mas vestidos coloridos e lenços que me faziam sentir vibrante e viva. Troquei as cortinas pesadas e escuras do meu apartamento por painéis leves e arejados que deixavam entrar a luz do sol que eu vinha bloqueando por anos. Comecei a cozinhar refeições que eu realmente queria comer, em vez de pratos projetados para agradar outras pessoas. Descobri que amava comida apimentada, cozinhas étnicas que nunca havia experimentado antes, vegetais frescos da feira que tinham gosto de sol, terra e possibilidade. Comecei a fazer longas caminhadas pelo meu bairro, enxergando-o de verdade pela primeira vez em anos. A Muca é um bairro incrivelmente diverso, cheio de pequenas comunidades que mantêm suas tradições culturais enquanto se adaptam à vida paulistana. Eu me pegava admirando vitrines de lojas de famílias do Líbano, parando para tomar café em padarias, onde os atendentes falavam português com sotaque italiano e árabe, com clientes que se tornaram seus amigos. O mundo era muito maior e mais interessante do que a existência pequena e medrosa que eu vinha vivendo. Como eu havia me esquecido disso? Mas a verdadeira transformação aconteceu gradualmente, em pequenos momentos que se somaram a algo maior do que suas partes individuais. Comecei a me manifestar em situações onde antes teria ficado em silêncio. Quando um caixa de supermercado foi rude comigo,
Pedi para falar com o gerente em vez de me desculpar por tomar seu tempo. Quando um médico me deixou esperando por mais de 1 hora sem explicação, remarquei minha consulta em vez de aceitar que meu tempo não importava. Aprendi a dizer não sem culpa, a estabelecer limites sem desculpas, a priorizar minhas próprias necessidades sem me sentir egoísta. Foi mais difícil do que parece. Passei décadas me treinando para ser complacente, para colocar o conforto de todos à frente do meu, para acreditar que meus desejos e necessidades eram de alguma forma menos importantes que os dos outros. Mas com a prática, ficou mais fácil. E a cada pequeno ato de autodefesa, eu me sentia mais forte e mais confiante no meu direito de ocupar espaço no mundo. Cerca de 2 meses depois que Ana e Roberto se mudaram, recebi uma visita inesperada. Dona Rosa, que morava do outro lado do corredor, bateu na minha porta uma noite com um prato de pãezinhos de queijo caseiros e um sorriso tímido. "Espero não estar incomodando", ela disse em um português com sotaque, "mas queria ver como você estava. Notei que sua irmã e o marido dela se mudaram e fiquei preocupada que você pudesse estar se sentindo sozinha." Dona Rosa era uma mulher da minha idade que havia imigrado de Portugal com seu falecido marido 30 anos antes. Ela criou 4 filhos no Brasil, trabalhando como costureira enquanto seu marido dirigia um táxi, e conseguiu criar uma vida de dignidade e propósito, apesar de enfrentar desafios que eu só podia imaginar. Éramos vizinhas há anos, trocando cumprimentos educados e conversas triviais sobre o tempo, mas nunca tínhamos tido uma conversa de verdade. A Ana sempre a descartara como aquela mulher do outro lado do corredor com o tipo de preconceito casual que me envergonhava, mas que eu fui covarde demais para desafiar. Agora, sentada na minha cozinha, compartilhando sua comida deliciosa e ouvindo suas histórias sobre seus netos, percebi o que estava perdendo. Dona Rosa, era engraçada, sábia e generosa, de uma forma que não tinha nada a ver com esperar algo em troca. Ela me contou sobre seu trabalho com uma ONG local que ajudava famílias imigrantes a navegar no sistema de saúde, sobre seu hobby de criar elaboradas colchas de retalhos que ela doava para abrigos de sem-teto, sobre seu sonho de visitar sua irmã em Miami, agora que seus filhos estavam criados e estabelecidos. "Você parece diferente", ela observou durante uma de nossas conversas. "Mais feliz. Mais você mesma, se é que faz sentido." Fazia todo o sentido. Eu era mais eu mesma do que em anos, talvez em décadas. Estava descobrindo partes da minha personalidade que estavam enterradas sob anos tentando ser o que os outros precisavam que eu fosse, em vez de quem eu realmente era. Mas o verdadeiro teste da minha transformação veio 3 meses depois, quando a Ana ligou. Eu estava no meio de uma pintura. Uma paisagem em aquarela inspirada em uma foto que tirei durante uma viagem solo ao Parque Ibirapuera. Quando meu telefone tocou. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. "Helena?" A voz da Ana era pequena e incerta, nada parecida com a manipuladora confiante que eu confrontei no porão. "Sou eu. Eu." Eu esperava que pudéssemos conversar. Meu primeiro instinto foi desligar. O segundo foi dizer a ela exatamente o que eu pensava dela, e de seu falso pedido de desculpas. Mas algo em seu tom me fez parar. "Estou ouvindo", eu disse com cuidado. "Eu sei que você provavelmente não quer ouvir falar de mim", ela começou. "Mas eu queria que você soubesse que o Roberto e eu não estamos mais juntos. Ele me deixou no mês passado. Pegou todo o dinheiro que conseguiu acessar e desapareceu. Não tive mais notícias dele. Senti uma mistura complexa de emoções. Satisfação por sua parceria no crime ter desmoronado, simpatia pela traição que ela estava sentindo e um impulso familiar de confortá-la que tive que resistir conscientemente. "Sinto muito ouvir isso", eu disse, e era verdade. Não porque eu quisesse o Roberto de volta na vida de nenhuma de nós, mas porque ser abandonada é doloroso, não importa as circunstâncias. "Helena, eu sei que te machuquei", continuou a Ana. "Eu sei que o que fizemos foi errado. Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu estava me perguntando:
Poderíamos talvez nos encontrar para um café? Só para conversar? Sinto sua falta. Sinto falta de ter minha irmã na minha vida. As palavras que eu esperei ouvir por meses. O pedido de desculpas que sonhei em receber. O reconhecimento de que ela estava errada e que eu estava certa em me defender. Mas em vez do alívio e da validação que eu esperava sentir, me peguei analisando suas palavras com uma clareza que me surpreendeu. Ela sentia falta de me ter em sua vida, mas ela sentia falta de mim, especificamente, ou do que eu fornecia para ela. Isso era remorso genuíno ou era outra manipulação projetada para me colocar de volta sob seu controle? Ana, eu disse lentamente, por que você está me ligando agora? O que mudou? O silêncio se estendeu por tanto tempo que me perguntei se ela havia desligado. Então ela falou novamente, sua voz ainda menor do que antes. Estou com medo, Helena. Não sei como cuidar de mim mesma. Não sei como administrar dinheiro ou pagar contas ou tomar decisões por conta própria. Eu preciso de ajuda. Aí estava. A verdade por trás do pedido de desculpas. Ela não estava ligando porque sentia minha falta ou porque havia reconhecido genuinamente o mal que causou. Ela estava ligando porque precisava de algo de mim, como sempre. A antiga Helena teria largado tudo para resgatá-la. A antiga Helena teria visto a vulnerabilidade de sua irmã como uma oportunidade de ser necessária novamente, de importar na vida de alguém, de ganhar amor através do serviço e do sacrifício. Mas a nova Helena, a mulher que aprendeu a se valorizar, que descobriu que seu próprio valor não dependia da aprovação dos outros, sentiu algo completamente diferente. Ana, eu disse gentilmente, espero que você resolva suas coisas. Espero que você aprenda a cuidar de si mesma, a fazer boas escolhas e a construir uma vida da qual possa se orgulhar. Mas não posso mais te ajudar. Não posso ser quem eu costumava ser na sua vida. Mas eu sou sua irmã. Ela sussurrou, jogando a carta da família uma última vez. Sim, você é. E eu te amo. Mas te amar não significa deixar você me tratar mal. Te amar não significa sacrificar minha paz e dignidade para permitir seus erros. Às vezes, amar alguém significa dizer não, mesmo quando dói. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por alguns minutos, processando o que acabara de acontecer. Eu havia dito não ao pedido de ajuda da minha irmã, algo que nunca havia feito antes na minha vida. Eu havia escolhido meu próprio bem-estar em vez da conveniência dela, minha própria paz em vez da crise dela. Deveria ter sido terrível. Deveria ter me enchido de culpa, arrependimento e dúvida desesperada sobre se eu estava fazendo a coisa certa. Em vez disso, pareceu liberdade. Naquela noite, a Rosa bateu na minha porta com mais comida. Ela havia feito arroz e feijão demais, alegou. Embora eu suspeitasse que ela havia feito-a mais especificamente para compartilhar comigo. Comemos juntas na minha mesa da cozinha, conversando sobre nossas aulas de arte, os livros que estávamos lendo e os sonhos que finalmente éramos velhas e corajosas o suficiente para perseguir. Sabe, disse a Rosa enquanto terminávamos nossa refeição, eu costumava pensar que envelhecer significava que a vida ficava menor, que haveria menos escolhas, menos oportunidades, menos chances de nos tornarmos quem deveríamos ser. E agora? Perguntei. Ela sorriu. Suas mãos calejadas graciosas enquanto nos servia outra xícara de café. Agora eu acho que talvez passemos a primeira parte de nossas vidas nos tornando quem os outros precisam que sejamos. E se tivermos sorte, passamos a segunda parte nos tornando quem realmente somos. Quem eu realmente era, descobri, era alguém que eu estava apenas começando a conhecer. Eu era uma artista que pintava aquarelas terríveis que me deixavam ridiculamente feliz. Eu era uma mulher que ficava bem em cores vivas e não pedia desculpas por ocupar espaço. Eu era alguém que podia dizer não sem culpa e sim sem reservas, que podia amar as pessoas sem as capacitar, que podia estar sozinha sem se sentir solitária. Eu era alguém que passou mais de 70 anos aprendendo a ser ela mesma.
e que finalmente tinha a sabedoria e a coragem de abraçar o que havia aprendido. 6 meses depois que a Ana e o Roberto se mudaram, tomei uma decisão que teria aterrorizado a antiga Helena, mas pareceu perfeitamente natural para a nova. Decidi viajar. Eu nunca tinha ido a lugar nenhum sozinha antes. Cada viagem que fiz foi com a família ou centrada em obrigações familiares, visitar parentes, ir a casamentos ou funerais, ajudar com crises que exigiam minha presença e assistência. A ideia de ir a algum lugar puramente para meu próprio prazer, de gastar dinheiro em experiências em vez das necessidades de outras pessoas, parecia impossivelmente egoísta. Mas eu tinha dinheiro agora, meu próprio dinheiro, administrado por consultores financeiros que eu mesma escolhi, investido de maneiras que se alinhavam com meus valores e objetivos. Eu tinha tempo agora, dias que pertenciam a mim em vez de serem consumidos pelas demandas e expectativas de outras pessoas. Eu tinha liberdade agora. A liberdade aterrorizante e emocionante que vem de finalmente aprender que você não precisa da permissão de ninguém para viver sua própria vida. Planejei uma viagem para Paraty, para ver o litoral rochoso e o centro histórico com os quais sonhava há décadas, mas nunca encontrei tempo ou coragem para visitar. Reservei uma pequena pousada em uma vila cujo nome vi em revistas de viagem. Fiz reservas em restaurantes especializados em frutos do mar frescos e comprei uma mala nova, azul brilhante em vez do preto sensato que sempre escolhi antes. Na manhã em que parti para Paraty, fiquei em frente ao espelho do banheiro aplicando um batom em um tom de coral que a Rosa me convenceu a experimentar. A mulher que me olhava de volta era alguém que eu mal reconhecia, confiante, elegante, animada com a aventura pela frente em vez de ansiosa com os problemas que poderiam surgir. Tenha uma ótima viagem, Helena, disse ao meu reflexo. Você merece isso. Você merece tudo isso. A viagem foi tudo o que eu esperava e mais. Assisti ao nascer do sol sobre o oceano do meu quarto na pousada. Respirei um ar que tinha gosto de sal e possibilidade. Comi pratos de camarão que valeram cada centavo que gastei. Caminhei por praias rochosas coletando pedras lisas que capturavam a luz de maneiras interessantes. Comprei cartões postais que enviei para mim mesma, em vez de para familiares que não os apreciariam de qualquer maneira. Mas o momento mais poderoso veio na minha última noite em Paraty, enquanto eu estava sentada no deck de um restaurante com vista para o porto, compartilhando uma garrafa de vinho com um casal adorável da Califórnia que puxou conversa comigo no bar. Eles estavam comemorando seu 40º aniversário de casamento, e o afeto óbvio entre eles poderia ter me deixado triste com meu próprio casamento fracassado. Em vez disso, me senti grata. Grata por ter aprendido a diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha. Grata por ter descoberto que eu poderia ser uma excelente companhia para mim mesma. Grata por finalmente ter parado de esperar que outras pessoas dessem sentido à minha vida e ter começado a criar sentido por conta própria. Qual é o seu segredo? A mulher me perguntou enquanto observávamos o sol se pôr sobre a água. Você parece tão contente, tão em paz consigo mesma. Espero ser tão feliz quando tiver a sua idade. Eu quase ri. Feliz. 6 meses atrás, eu pensava que a felicidade era algo que acontecia com outras pessoas, algo que eu poderia alcançar se me esforçasse o suficiente para agradar a todos ao meu redor. Aprendi a parar de esperar que os outros me tratassem bem, eu disse a ela. Aprendi a me tratar bem. Quando voltei para a Moca, meu apartamento parecia um lar de uma forma que nunca antes. Não porque algo físico tivesse mudado, mas porque eu havia mudado. Eu aprendi que lar não é um lugar onde outras pessoas te querem. É um lugar onde você quer estar. A Lívia estava me esperando quando voltei, ansiosa para ouvir sobre minha viagem e compartilhar suas próprias notícias. Ela decidiu se inscrever na Faculdade de Artes. Afinal, inspirada em parte por nossas conversas e em parte por sua crescente confiança em suas habilidades artísticas. Percebi que você estava certa, ela me disse enquanto olhávamos as fotos da minha aventura em Paraty. Eu posso falhar se seguir minha paixão,
Mas com certeza vou falhar se não tentar. E mesmo que eu não me torne uma artista famosa, pelo menos estarei fazendo algo que me faz sentir viva. Viva. Uma palavra tão simples, mas que capturava exatamente o que eu vinha sentindo desde que aprendi a colocar meu próprio bem-estar em primeiro lugar. Por anos, eu estive sobrevivendo, passando por cada dia, administrando os problemas dos outros, suportando silenciosamente um tratamento que me diminuía. Agora, finalmente, eu estava vivendo. As questões legais dos crimes de Ana e Roberto foram finalmente resolvidas por meio de processos cíveis, em vez de criminais. Recuperei a maior parte do dinheiro que eles roubaram, e os investimentos que fizeram em meu nome continuaram a crescer sob a gestão de consultores que realmente tinham meus melhores interesses no coração. Mas, mais importante, eu recuperei algo muito mais valioso do que dinheiro: meu senso de autoestima. Meu entendimento de que mereço ser tratada com respeito e bondade, não apenas pelos outros, mas por mim mesma. Meu conhecimento de que sou digna de amor, não pelo que posso fornecer, mas por quem eu sou. A Ana ligou mais algumas vezes nos meses seguintes, sempre quando enfrentava alguma crise que precisava da minha ajuda para resolver. Cada vez, eu ouvia educadamente e oferecia apoio emocional, enquanto recusava firmemente fornecer assistência financeira, ou ser arrastada de volta para o drama de sua vida caótica. A última vez que ela ligou, seu tom era diferente, menos desesperado, mais resignado. Acho que finalmente estou começando a entender, ela disse. Você não vai mais me resgatar. Você não vai mais me deixar tirar vantagem de você. Não, eu concordei. Não vou. Eu não gosto disso, ela admitiu. Não gosto de ter que resolver as coisas sozinha. Mas eu acho. Acho que talvez seja bom para mim. Bom para nós duas. Talvez fosse. Talvez aprender a nos mantermos por conta própria, a resolver nossos próprios problemas, a assumir a responsabilidade por nossas próprias escolhas, fosse exatamente o que ambas precisávamos fazer. Nunca mais ouvi falar do Roberto, e descobri que não me importava onde ele estava ou o que estava fazendo. Ele fora um capítulo da minha vida que agora estava encerrado, finalizado, arquivado na parte da minha memória reservada para experiências que me ensinaram lições importantes, mas que não tinham mais o poder de me machucar. Um ano após o início da minha transformação, eu estava pintando na minha aula de arte quando a Carmen fez um anúncio que mudou minha vida mais uma vez. Estou organizando uma exposição coletiva, ela nos disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. Uma chance para todos vocês exibirem seu trabalho publicamente, para compartilhar o que criaram com a comunidade. Quem está interessado em participar? A antiga Helena teria recusado, teria insistido que seu trabalho não era bom o suficiente, teria ficado paralisada pelo medo de ser julgada ou criticada. Mas a nova Helena levantou a mão sem hesitar. Eu estou, eu disse, minha voz clara e confiante. Adoraria mostrar meu trabalho. A noite de abertura da exposição de arte foi uma das mais aterrorizantes e emocionantes da minha vida. Usei um vestido no mesmo tom coral do batom que a Rosa me encorajou a experimentar, e passei horas arrumando e rearrumando minhas pinturas, até que contassem a história que eu queria contar. Uma história de transformação, de descoberta, de uma mulher aprendendo a se ver claramente pela primeira vez. A Rosa veio me apoiar, trazendo várias amigas de seu grupo de bordado que admiraram minhas aquarelas e fizeram perguntas ponderadas sobre minhas técnicas e inspirações. A Lívia também veio, radiante de orgulho ao me apresentar a seus amigos como minha avó, a artista. Mas o momento mais significativo veio quando uma jovem se aproximou de uma de minhas pinturas, uma peça abstrata que eu intitulei Libertação, que usava azuis e roxos fortes para representar o momento em que decidi reivindicar minha vida. Esta fala comigo, ela disse baixinho. Parece como a coragem se sente. Coragem. Eu nunca havia pensado em mim mesma como corajosa antes. Coragem era para policiais, bombeiros e soldados,
Não para mulheres idosas aprendendo a pintar e a viajar sozinhas e a dizer não a familiares que se aproveitaram delas por anos. Mas talvez a coragem venha em diferentes formas. Talvez coragem seja escolher se valorizar quando todos ao seu redor sugerem que você não deveria. Talvez coragem seja recomeçar aos 72 anos, aprender novas habilidades, fazer novos amigos, criar novos sonhos quando os antigos foram destruídos. Talvez coragem seja simplesmente se recusar a aceitar menos do que você merece, mesmo quando, especialmente quando, isso significa ficar sozinha. 2 anos se passaram desde que tranquei Ana e Roberto naquele porão e chamei a polícia. 2 anos desde que descobri que as pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam me roubando sistematicamente enquanto me convenciam de que eu tinha sorte de tê-las em minha vida. Esses 2 anos foram os mais desafiadores e gratificantes de toda a minha existência. Aprendi a administrar minhas próprias finanças, a navegar em sistemas legais, a tomar decisões com base no meu próprio julgamento em vez das expectativas dos outros. Viajei para lugares que só sonhava em visitar. Comi comidas das quais nunca tinha ouvido falar. Tive conversas com pessoas cujas perspectivas expandiram meu entendimento do mundo. Também aprendi a ficar confortável com a solidão de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Meu apartamento não é mais silencioso com o silêncio opressivo da negligência e do abandono. Ele vibra com o silêncio pacífico do contentamento e da autossuficiência. Acordo todas as manhãs, não com pavor de quem pode precisar de algo de mim, mas com antecipação sobre o que posso descobrir, criar ou experimentar. Meu relacionamento com a Lívia se aprofundou no tipo de amizade genuína que transcende as barreiras geracionais. Ela está na faculdade de artes agora, prosperando de maneiras que fazem meu coração cantar de orgulho e alegria. Ela me visita regularmente, não por obrigação ou porque alguém a está forçando, mas porque ela genuinamente gosta da minha companhia e valoriza nossas conversas. Você é diferente de outras avós, ela me disse recentemente enquanto pintávamos juntas na minha sala de estar. Você é mais como uma amiga que por acaso é mais velha. Você tenta me controlar, ou me julgar, ou me fazer sentir mal por querer coisas que outras pessoas acham que são impraticáveis. Esse pode ser o melhor elogio que já recebi. Ser vista como alguém que apoia em vez de controlar, que encoraja em vez de diminuir, que ama sem condições ou expectativas. A Rosa se tornou a irmã que eu sempre pensei que tinha na Ana, mas nunca tive de fato. Compartilhamos refeições, livros, materiais de arte e sonhos. Viajamos juntas para lugares que nenhuma de nós imaginava que veria. Um festival de artesanato em Minas Gerais, um workshop de aquarela em Campos do Jordão, um fim de semana no Rio de Janeiro, onde visitamos museus e monumentos como as turistas que nunca tivemos a liberdade de ser quando éramos mais jovens. Você salvou minha vida, disse a Rosa uma noite, enquanto estávamos sentadas no parapeito da janela, observando o pôr do sol pintar o horizonte de São Paulo em tons de dourado e rosa. Não, ela disse com a sabedoria gentil que me atraiu a ela em primeiro lugar. Você salvou sua própria vida. Eu apenas a ajudei a lembrar que valia a pena salvá-la. Valia a pena salvar. Um conceito tão simples, mas que eu havia esquecido em algum lugar ao longo do caminho. Passei tantos anos acreditando que meu valor vinha do que eu podia fornecer para outras pessoas. Meu dinheiro, meu tempo, minha capacidade infinita de perdão e sacrifício, que perdi de vista o fato de que eu tinha valor intrínseco, apenas por ser quem eu era. Agora eu sei. Agora sei que mereço respeito, não porque o ganhei através da servidão, mas porque sou um ser humano com pensamentos, sentimentos e sonhos que importam. Sei que mereço amor não porque eu comprei com meus recursos e trabalho, mas porque sou digna de afeto simplesmente por existir. Mais importante, sei que não preciso da aprovação ou validação de ninguém para viver uma vida significativa. O significado vem de dentro, das escolhas que faço, dos valores que defendo, da bondade que mostro a mim mesma e aos outros, da beleza que crio, aprecio e compartilho com o mundo.
Minha arte melhorou drasticamente nos últimos 2 anos. Nunca serei uma pintora mestre, mas minhas aquarelas agora capturam emoções e experiências de maneiras que me surpreendem e encantam. Vendi várias peças em galerias locais, não porque preciso do dinheiro, mas porque há algo mágico em criar algo que fala com outras pessoas, algo que as ajuda a se sentirem menos sozinhas em suas próprias lutas e transformações. Mas minha maior obra-prima não está pendurada em nenhuma parede ou exibida em nenhuma galeria. É a vida que construí para mim mesma. A existência tranquila, pacífica e proposital que reflete meus valores e prioridades, em vez das demandas e expectativas de outras pessoas. No mês passado, recebi uma carta que testou minha determinação de maneiras que eu não havia previsto. Era do Roberto, encaminhada pelo escritório da minha advogada, pedindo perdão e reconciliação. Ele alegava ter encontrado a religião que agora entendia o quão errado havia sido, que queria se redimir pela dor que causou. A carta foi escrita em sua caligrafia familiar, cheia da linguagem floreada que ele sempre usava quando tentava me manipular para conseguir o que queria. Ele falou sobre nosso sagrado vínculo matrimonial, sobre os votos que fizemos na alegria e na tristeza, sobre como Deus queria que nos perdoássemos e começássemos de novo. Ao lê-la, senti um familiar tremor das antigas emoções, o impulso de lhe dar outra chance, de acreditar em suas promessas de mudança, de priorizar as necessidades dele sobre minha própria paz e segurança. Por um momento, pude me imaginar respondendo, concordando em encontrá-lo, deslizando lentamente de volta para os padrões que quase destruíram meu senso de identidade. Mas então olhei ao redor do meu apartamento. Para minhas pinturas nas paredes, para as fotos de minhas viagens, para os livros que eu estava lendo porque queria lê-los, e não porque alguém achava que eu deveria. Pensei na vida que construí, nas amizades que cultivei, nos sonhos que estava perseguindo simplesmente porque me traziam alegria. Dobrei a carta do Roberto cuidadosamente e a coloquei na gaveta da minha escrivaninha. Não porque pretendia respondê-la, mas porque queria me lembrar do momento em que me escolhi, em vez da dor familiar de tentar consertar outra pessoa. Alguns capítulos estão encerrados. Algumas portas devem permanecer fechadas. Alguns relacionamentos cumprem seu propósito e depois terminam. Não porque alguém seja mau ou irredimível, mas porque o custo de continuá-los se torna maior do que o benefício que proporcionam. Tenho 74 anos agora, e finalmente aprendi uma das lições mais importantes da vida. Você pode amar as pessoas sem deixá-las te machucar. Você pode desejar-lhes o bem sem sacrificar seu próprio bem-estar. Você pode esperar por sua cura e felicidade enquanto mantém os limites que protegem sua paz. A Carmen anunciou na semana passada que está se aposentando do ensino, voltando para o Peru para ficar mais perto de seus pais idosos. A notícia me encheu de tristeza. Ela foi uma parte tão importante da minha transformação, uma fonte de encorajamento e sabedoria durante o período mais desafiador da minha vida. Mas também me encheu de gratidão pelo tempo que tivemos juntas, pelas lições que ela me ensinou sobre honestidade, autenticidade e a coragem de expressar o que está dentro de você, mesmo quando é confuso, complicado ou doloroso. Em sua festa de despedida, cercada pelos alunos cujas vidas ela tocou ao longo dos anos, a Carmen me puxou de lado para uma conversa particular. Helena, ela disse, seus olhos brilhando com o mesmo calor que me acolheu na aula naquele primeiro dia aterrorizante. Quero que saiba o quão orgulhosa estou de você. Quando você entrou na minha sala de aula pela primeira vez, carregava tanta dor, tanta dúvida sobre seu próprio valor. Agora olhe para você, confiante, criativa, vivendo a vida em seus próprios termos. Você se tornou a mulher que sempre deveria ter sido. A mulher que eu sempre deveria ter sido. Que maneira bonita de pensar sobre a transformação. Não como se tornar alguém novo, mas como finalmente ter a coragem de ser quem você realmente é, por baixo de todos os papéis, expectativas e medos que foram sobrepostos ao seu eu autêntico.
Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar com uma xícara de chá e minhas aquarelas, trabalhando em uma pintura da vista da janela da sala de aula da Carmen. A cena de rua movimentada que se tornou tão familiar para mim ao longo dos anos, cheia de pessoas de diferentes culturas perseguindo seus próprios sonhos, lutas e pequenas vitórias. Enquanto pintava, pensei em todas as mulheres da minha idade que poderiam estar sentadas sozinhas esta noite, se perguntando se é tarde demais para mudar, tarde demais para se escolherem, tarde demais para exigir o respeito e a bondade que merecem. Mulheres que ouviram que são velhas demais para recomeçar, muito arraigadas em seus hábitos para aprender novas habilidades, muito dependentes dos outros para conseguir sozinhas. Para essas mulheres, quero dizer, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para reconhecer seu próprio valor, para estabelecer limites que protejam sua paz, para perseguir sonhos que lhe tragam alegria. Nunca é tarde demais para parar de aceitar um tratamento que a diminui, para parar de se fazer menor para que outras pessoas possam se sentir maiores, para parar de se desculpar por ocupar espaço no mundo. A coisa mais assustadora sobre escolher a si mesma é que você pode ter que fazer isso sozinha, pelo menos no início. Pessoas que se beneficiaram de sua abnegação não apoiarão sua transformação. Membros da família que se aproveitaram de sua generosidade não celebrarão seus novos limites. Amigos que se acostumaram com seu papel de doadora no relacionamento não ficarão felizes quando você começar a esperar reciprocidade. Mas aqui está o que eu aprendi. Estar sozinha com sua dignidade intacta é infinitamente melhor do que estar cercada por pessoas que não a veem ou valorizam de verdade. A solidão escolhida a partir de um lugar de autorrespeito não se parece em nada com a solidão imposta pela negligência de outras pessoas. E muitas vezes, uma vez que você começa a se valorizar, atrai pessoas que também a valorizam. Uma vez que você para de aceitar migalhas de afeto e atenção, abre espaço para a coisa real. Uma vez que você para de despejar sua energia em relacionamentos que a esgotam, tem energia disponível para conexões que a nutrem e sustentam. A Rosa, a Lívia, a Carmen, meus colegas artistas, os vizinhos que se tornaram amigos genuínos. Esses relacionamentos não existiam quando eu estava totalmente focada em tentar ganhar o amor de pessoas que eram incapazes de dá-lo. Eles surgiram quando comecei a acreditar que merecia mais e a agir de acordo. 6 meses atrás, decidi fazer algo com que sonhava há décadas, mas nunca tive coragem de tentar. Escrevi uma carta ao editor do nosso jornal local, compartilhando minha história e incentivando outros idosos a reconhecerem os sinais de abuso financeiro e emocional por parte de familiares. A resposta foi avassaladora. Recebi dezenas de cartas e e-mails de pessoas que haviam passado por traições semelhantes, que se sentiram culpadas por estabelecer limites com parentes, que se perguntaram se estavam sendo sensíveis ou exigentes demais ao pedirem respeito e consideração básicos. Muitas dessas pessoas estavam lidando com situações que faziam minha experiência com Ana e Roberto parecer relativamente menor. Filhos adultos que roubaram a identidade de seus pais, cônjuges que esconderam bens e dívidas, irmãos que manipularam para obter procurações que deixaram seus parentes sem controle sobre suas próprias vidas. Ler suas histórias partiu meu coração, mas também me encheu de determinação. Se minha disposição para falar abertamente sobre o que vivi pudesse ajudar ao menos uma pessoa a reconhecer seu próprio valor e encontrar a coragem para fazer mudanças, então compartilhar minha dolorosa verdade valeria a pena. Comecei a trabalhar como voluntária em uma organização local que oferece apoio e recursos para idosos que lidam com abuso financeiro e manipulação familiar. É um trabalho difícil. Ouvir histórias que muitas vezes são piores que a minha, ajudar as pessoas a navegar em situações legais e emocionais complexas, ver algumas pessoas encontrarem a força para mudar suas circunstâncias, enquanto outras permanecem presas pelo medo e pela lealdade mal colocada. Mas também é um trabalho profundamente significativo. Há algo poderoso em transformar sua própria dor em uma fonte de cura para os outros.
em usar sua sabedoria duramente conquistada para iluminar o caminho para pessoas que ainda estão tropeçando na escuridão que você aprendeu a navegar. Na semana passada, recebi um telefonema que me lembrou por que este trabalho importa. Era de uma mulher chamada Betty, de 68 anos, que havia lido minha carta ao editor 6 meses antes, mas estava com muito medo de entrar em contato até agora. Acho que meu filho está me roubando, ela sussurrou ao telefone, sua voz tremendo de medo e vergonha. Acho que ele tem falsificado minha assinatura em cheques, usando meus cartões de crédito, tirando dinheiro das minhas contas, mas ele é meu filho. É tudo o que me resta no mundo. Não sei o que fazer. Passei 1 hora no telefone com a Beth, ouvindo sua história, validando suas preocupações, ajudando-a a entender que amor não exige aceitar abuso e que se proteger não significava que ela amava menos seu filho. Ao final de nossa conversa, ela concordou em se encontrar com um advogado e começar a documentar as evidências do roubo de seu filho. Obrigada, ela disse antes de desligar. Obrigada por me mostrar que não estou louca, que não tenho que aceitar esse tratamento só porque ele é da família. Obrigada por provar que mulheres como nós podem sobreviver e até prosperar quando nos escolhemos. Mulheres como nós. Adoro essa frase. Ela reconhece que, embora nossas circunstâncias específicas possam diferir, compartilhamos algo essencial, a experiência de descobrir nosso próprio valor mais tarde na vida, a coragem de exigir um tratamento melhor mesmo quando é assustador, a disposição de recomeçar quando recomeçar parece impossível. Ontem foi meu 75º aniversário. Pela primeira vez em décadas, não esperei que outras pessoas se lembrassem ou celebrassem. Em vez disso, planejei minha própria festa. Uma pequena reunião com a Rosa, a Lívia e alguns amigos próximos da minha aula de arte e do trabalho voluntário. Nos encontramos em um restaurante na Liberdade que serve o melhor gyoza de São Paulo, um lugar que descobri durante uma de minhas aventuras solo pela cidade. A conversa foi animada e genuína, cheia de risadas, histórias compartilhadas e planos para futuras aventuras. Quando chegou a hora do bolo, uma bela criação coberta de flores comestíveis que a Lívia havia encomendado de uma confeitaria em seu bairro, a Rosa se levantou para fazer um brinde. A Helena, ela disse, erguendo sua taça de vinho, que ensinou a todos nós que nunca é tarde para nos tornarmos quem devemos ser, que nos mostrou que nos amar não é egoísmo, é necessário, que provou que as transformações mais belas acontecem quando finalmente paramos de esperar a permissão de outras pessoas para viver nossas próprias vidas. Todos ergueram suas taças, e por um momento, fui dominada pelo amor e respeito que vi em seus rostos. Não um amor baseado no que eu poderia fornecer a eles, mas um afeto genuíno por quem eu era como pessoa. Não um respeito conquistado através de anos de sacrifício e serviço, mas um reconhecimento de minha dignidade e valor inerentes. Depois da festa, voltei para meu apartamento silencioso e sentei-me com minhas aquarelas, trabalhando em uma nova pintura inspirada na noite que acabara de vivenciar. As cores pareciam fluir mais livremente do que o normal. Laranjas e dourados quentes que capturavam o sentimento de generosidade e conexão, azuis pacíficos que representavam o senso de pertencimento que eu finalmente havia encontrado. Enquanto pintava, pensei na mulher que eu costumava ser. A Helena que acordava todas as manhãs se desculpando por sua existência, que media seu valor pelo quanto podia dar, que acreditava que o amor exigia o sacrifício completo de si mesma. Eu não julgo mais essa mulher com severidade. Ela estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas e o entendimento que tinha na época. Ela foi moldada por uma cultura que a ensinou a valorizar o conforto dos outros acima do seu, por relacionamentos que reforçaram a mensagem de que ela era tão valiosa quanto sua utilidade. Mas sou grata todos os dias por ela ter encontrado a força para mudar, mesmo quando a mudança parecia impossível. Sou grata por ela ter escolhido ver claramente, em vez de continuar a viver na negação. Sou grata por ela ter decidido que sua paz e dignidade valiam a pena lutar, mesmo que isso significasse lutar sozinha. O telefone toca às vezes.
A Ana ainda liga 1 ou 2 vezes por ano, geralmente quando enfrenta alguma crise que ela acha que eu deveria ajudá-la a resolver. Seu tom mudou com o tempo, tornando-se menos exigente e mais genuinamente arrependido, mas seu padrão permanece o mesmo. Entrar em contato quando precisa de algo, desaparecer quando a vida vai bem. Ouço educadamente suas atualizações e desafios, expresso simpatia apropriada por suas dificuldades e mantenho os limites que estabeleci. Não é fácil. Ainda há uma parte de mim que quer correr e resolver seus problemas, comprar a paz através da generosidade, confundir capacitação com amor. Mas aprendi que a coisa mais gentil que posso fazer pela Ana é me recusar a resgatá-la das consequências de suas escolhas. Cada vez que a tiro de um apuro, roubo dela a oportunidade de desenvolver sua própria força e habilidades de resolução de problemas. Cada vez que absorvo o impacto de suas más decisões, a impeço de aprender a tomar melhores. É uma lição difícil, que vai contra todos os instintos que desenvolvi durante meus anos como a cuidadora da família. Mas também é necessária. O amor verdadeiro, às vezes, exige decepcionar as pessoas de quem você gosta. A compaixão verdadeira, às vezes, significa dizer não a pedidos de ajuda que, em última análise, prejudicariam tanto você quanto a pessoa que os faz. O Roberto nunca mais ligou depois que não respondi à sua carta. Ouvi por conhecidos em comum que ele se mudou para a Flórida, onde estaria trabalhando na construção civil e morando em um pequeno apartamento perto da costa. Espero que ele tenha encontrado paz e felicidade em sua nova vida. Espero que ele tenha aprendido a assumir a responsabilidade por suas escolhas e a se redimir pelo mal que causou. Mas, principalmente, espero que ele tenha aprendido a encontrar satisfação de maneiras que não exijam enganar ou tirar vantagem de outras pessoas. Esse é o desejo que tenho por todos que já me machucaram. Não sofrimento ou punição, mas uma transformação genuína que torne danos futuros impossíveis. O perdão, descobri, não exige manter relacionamentos com pessoas que te machucaram. Não exige confiar nelas novamente ou dar-lhes acesso à sua vida ou recursos. Simplesmente exige liberar a raiva e o ressentimento que, de outra forma, envenenariam sua própria paz. Perdoei a Ana e o Roberto, não porque eles mereceram, mas porque carregar raiva deles era como carregar uma pedra pesada que não servia a nenhum propósito, exceto me sobrecarregar. O perdão me libertou do fardo de reviver constantemente suas traições, de me alimentar constantemente com uma indignação justa que, no final, me machucava mais do que a eles. Mas o perdão não me tornou ingênua. Não apagou as lições que aprendi sobre reconhecer a manipulação e me proteger de pessoas que me veem como um recurso em vez de uma pessoa. Perdão e limites saudáveis não são contraditórios. São aspectos complementares da maturidade emocional. 3 anos se passaram desde aquela noite no porão, quando meu mundo desabou e depois começou a ser reconstruído sobre uma base de autorrespeito em vez de autossacrifício. 3 anos desde que aprendi a distinguir entre amor e exploração, entre lealdade familiar e dignidade pessoal, entre estar sozinha e se sentir sozinha. Se alguém me dissesse então que eu acabaria grata pela traição que despedaçou minhas ilusões, eu teria pensado que estavam loucos. Mas, de muitas maneiras, foi exatamente o que aconteceu. Os crimes de Ana e Roberto contra mim me forçaram a confrontar verdades que eu vinha evitando por décadas, a desenvolver uma força que não sabia que possuía, a criar uma vida que realmente me pertencia, em vez de existir principalmente para o benefício de outras pessoas. Eu não escolheria passar por aquela traição novamente, mas também não trocaria a mulher que me tornei como resultado de sobreviver a ela. A Helena que emergiu daquele porão, chocada, ferida, mas finalmente com raiva suficiente para exigir mais, era a pessoa que eu deveria ser o tempo todo. Ela estava enterrada sob décadas de condicionamento que a ensinaram a priorizar as necessidades dos outros sobre as suas, sob uma crença equivocada de que seu valor era medido pelo quanto ela podia dar. Mas ela sempre esteve lá,
esperando pela combinação certa de circunstâncias e coragem para emergir. Hoje acordei como sempre faço agora, não com pavor de quem pode precisar de algo de mim, mas com curiosidade sobre o que o dia pode trazer. Fiz meu café, tomei meus remédios e reguei minhas plantas, mas essas tarefas rotineiras pareceram diferentes do que costumavam. Pareceram atos de autocuidado em vez de mera sobrevivência. Estou trabalhando em uma nova pintura, inspirada na vista da janela do meu quarto ao nascer do sol. A luz atinge os prédios da Muca de uma forma que transforma condomínios comuns em algo quase mágico, cheio de histórias, sonhos e possibilidades. É isso que mais amo nas aquarelas. A maneira como capturam nem apenas a aparência de algo, mas como é senti-lo de verdade. A maneira como revelam a beleza em lugares inesperados transforma um momento simples em algo digno de preservação e celebração. Foi isso que esses últimos 3 anos me ensinaram sobre a vida também. A beleza em recomeçar aos 75 anos. A magia em aprender a se valorizar depois de décadas entregando esse poder a outras pessoas. Há uma profunda satisfação em criar uma vida que reflete seus próprios valores e prioridades, em vez das expectativas de todos os outros. Tenho tudo o que preciso agora. Não em termos de bens materiais, embora eu tenha a sorte de estar financeiramente segura, mas em termos das coisas que realmente importam. Tenho amizades genuínas baseadas em respeito e afeto mútuos. Tenho atividades criativas que me trazem alegria e um senso de realização. Tenho um trabalho que parece significativo e contribui com algo positivo para o mundo. Mais importante, tenho um relacionamento comigo mesma que é construído sobre a bondade em vez da crítica, sobre o encorajamento em vez da dúvida, sobre o amor em vez da aprovação condicional baseada no desempenho. Eu gostaria de ter aprendido essas lições mais cedo na vida. Gostaria de ter tido a coragem de estabelecer limites e perseguir meus sonhos e insistir em ser tratada com respeito quando era mais jovem e tinha mais tempo para desfrutar dos benefícios dessa sabedoria. Mas sou grata por tê-las aprendido. Sou grata por não ter morrido sem nunca descobrir meu próprio valor, sem nunca experimentar a paz que vem de viver autenticamente, sem nunca saber como é ser amada por quem você é, em vez do que pode fornecer. E sou especialmente grata pela oportunidade de compartilhar essas lições com outras pessoas que podem estar onde eu costumava estar, presas em relacionamentos que as diminuem, confusas sobre por que se sentem tão vazias apesar de darem tanto, se perguntando se é possível mudar padrões que parecem esculpidos em pedra. É possível. A mudança é sempre possível. Não importa a sua idade ou quão arraigadas suas circunstâncias pareçam ser. Mas requer coragem. A coragem de ver claramente mesmo quando a verdade é dolorosa, de agir em seu próprio nome mesmo quando outras pessoas desaprovam, de acreditar em seu valor mesmo quando ninguém ao seu redor reflete essa crença de volta para você. Se você ouviu minha história e reconheceu algo familiar nela, quero que saiba que não está sozinha. Você não está louca por se sentir desvalorizada ou explorada. Você não é egoísta por querer ser tratada com bondade e respeito. Você não é velha demais ou muito arraigada em seus hábitos para fazer mudanças que poderiam transformar sua vida. Você importa. Seus sonhos importam. Sua paz importa. Sua felicidade importa. Não porque você conquistou o direito de importar através do serviço e do sacrifício, mas porque você é um ser humano digno de amor e respeito, simplesmente por existir. As pessoas que realmente te amam apoiarão sua jornada em direção ao autorrespeito e a limites saudáveis, mesmo que seja difícil para elas no início. As pessoas que ficam com raiva quando você começa a se valorizar estão revelando algo importante sobre suas motivações. Elas amam mais o que você faz por elas do que quem você é. Não há problema em decepcionar pessoas que se acostumaram com seu papel de recurso pessoal. Não há problema em priorizar suas próprias necessidades depois de décadas colocando todos os outros em primeiro lugar. Não há problema em dizer não, em estabelecer limites, em escolher a paz em vez de manter todos os outros felizes. Mais importante, nunca é tarde para se tornar quem você deveria ser.
Nunca é tarde para parar de se desculpar por ocupar espaço no mundo. Nunca é tarde para começar a se tratar com a mesma bondade e consideração que você tem dado a todos os outros. Sua história não precisa terminar com você sendo esquecida, ignorada ou desvalorizada. Você pode escrever um final diferente. Um onde você importa para si mesma, mesmo que não importe para mais ninguém. Um onde você cria beleza, significado e alegria simplesmente porque merece vivenciar essas coisas. Tenho 75 anos e minha vida está apenas começando. Os melhores capítulos ainda estão sendo escritos, pintados em aquarelas que capturam não apenas o que eu vejo, mas como é se sentir finalmente livre. Você já viveu algo semelhante ao que compartilhei com você hoje? Conheceu alguém que descobriu seu valor mais tarde na vida, que encontrou a coragem de se escolher depois de anos escolhendo todos os outros? Adoraria ouvir sua história nos comentários abaixo. Se este vídeo tocou seu coração, ou a ajudou a ver sua própria situação com mais clareza, por favor, curta e se inscreva no meu canal. Quando compartilhamos nossas histórias de transformação e cura, iluminamos o caminho para outras pessoas que ainda estão encontrando seu caminho para a liberdade. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente deixar os outros saberem que não estão sozinhos em sua jornada em direção à dignidade e ao autorrespeito. Obrigada por ouvir meu coração hoje. Obrigada por me permitir compartilhar o capítulo mais difícil e bonito da minha vida com você. E lembre-se, você é digna de amor, respeito e felicidade, não pelo que pode dar aos outros, mas por quem você é. Nunca é tarde para voltar para casa, para si mesma,